Então, boa noite para todos, quem for chegando aí, para a gente poder fazer a nossa, né, live, né, sobre, né, a correção da prova, certo? Muito bem. Então, vejam só, a prova estava uma prova puxada, tá? Uma prova difícil, tinha bastante interpretação e tinha algumas continhas para fazer. Eu vou apresentar para vocês as resoluções e depois que eu terminar, eu vou deixar no canal, eu deixo o link, né, para quem quiser baixar a resolução. Então, você vai ter à disposição de você essa resoluçãozinha completa, tá? Vou colocar aqui em página inteira para você ver, tá? Do Química Sem Decoreba à disposição. Vai estar na edição lá do vídeo, eu deixo na edição do vídeo. Esse vídeo é para ter pouca gente, né? Eu, na verdade, ia tentar fazer uma transmissão em dois canais simultâneos. E eu me atrapalhei porque eu descobri que o programinha que eu pretendia usar, só a versão full dele é que deixa você fazer a transmissão para dois canais simultâneos. Aí acabei me atrasando um pouquinho, mas tudo bem. Tá valendo, vou te mostrar aqui a resolução da prova, como é que funcionou essa prova. Tá? Então, veja só, uma prova, né, que estava puxada, não foi uma prova fácil, tinha bastante interpretação. A primeira questão, ela falava sobre, né, um dessalinizador, fibras e que tinha dados de sais que eram usados no dessalinizador. E desses sais, você veja aqui, ó, que nós temos substâncias, tá? Que você percebeu que os dados são consistentes. Como é que tinha que fazer? Essa barra cheia é miligrama por grama, você deve ler desse lado de cá. Então a gente faria assim, ó, pega aí o sal MgCl2 e dá uma olhada aqui comigo, ó, 20 miligramas por grama. Eu coloquei o valor aqui para você. Em mols por litro, em milimols por grama, a gente lê desse lado, aproximadamente 0,2. Então eu coloquei aqui para você. Vamos ver se esses valores estão consistentes. A massa molar do MgCl2 é 95. Eu arredondei, tá, para aproximadamente, deixa eu tirar eu da cena aí, porque eu estou atrapalhando aí para vocês ver a resolução, tá? Ah, a massa molar, então, é aproximadamente 100 miligramas, 100 gramas por mol. Se você faz 20 dividido por 100, dá aproximadamente 0,2 mols, 0,2 milimols, né, por grama. Ou seja, quando você lê esse gráfico, tá, esse valor que aparece aqui é consistente com esse valor que aparece do lado de cá. São valores consistentes. Então, você tinha que fazer essa leitura inicial para perceber, né, que esses valores são equivalentes. Então, isso está consistente. Fazendo a mesma coisa agora para NaCl e para KCl, você vai fazer assim, ó, o NaCl 30, você vai fazer 30 dividido pela massa molar do NaCl e ver quanto que dá. 30 dividido pela massa molar do NaCl, que é aproximadamente 60, dá meio. Então, veja só, 30 miligramas por grama corresponde a meio, né, milimol por grama. Então aqui, ok, está consistente esse valor, como estava esse aqui também, estava ok. Já o KCl dá mais ou menos uns 32 aqui, ó, 32, não chega a 32,5, tá? E se você fizer a continha para o KCl, 32 dividido por 79 dá 0,41. Por que que não está ok? Porque, ó, 32 tinha que ser equivalente a 0,41, tinha que estar mais ou menos aqui essa barrinha. E ela está lá em cima, ela passou bastante. Então, esse cara não está adequado. Então, tá certo para o NaCl, tá errado para o KCl, por isso o gabarito dessa era a letra B. Então, veja que essa era uma questão que você precisava, né, ter paciência para resolver. Ela tinha análise do gráfico, além da análise do gráfico, ela tinha também continha para fazer. A conta não era lá muito chata de fazer, vamos concordar, né? Mas até você pegar o jeito, ver o que, que precisa fazer, isso talvez, né, demoraria um pouquinho, tá certo? Vou interagir um pouquinho no chat com o pessoal aqui. Boa noite para todos. Primeira resolução do ano, né? Demorei um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, né, vocês podem enviar as dúvidas aí pelo chat, a gente vai batendo papo.
tá certo? E aqueles que são meus alunos, né, do curso, né, e estão assistindo também, se quiser perguntar alguma coisa, tá? É só assistir por aqui. A Giovana pergunta se eu vou deixar a live salva. Vou sim, Giovana, eu só vou editar o pedacinho do começo que ficou meio feinho, mas eu deixo salvo também. Se você tiver alguma outra coisa que você queira assistir, eu não vou me incomodar se você não estiver assistindo. É uma live mais de treino mesmo, né? Agradeço a audiência se você quiser ficar até o final, tá bom? Legal, gente. Então essa foi a questão 9, tá? Vamos fazer agora a questão 10, tá certo? Exatamente, talvez não tenha sido essa a questão, mas você reconhece pela questão qual que era. Essa era um pouco mais tranquila, essa era uma questão que era conceitual. Um aluno que está com os conceitos bem fundamentados, chega e bate a questão tranquilamente. Ele falava o seguinte, sobre um processo de cristalização e de recristalização para você obter um material. E aí dizia, dava uma tabelinha com as temperaturas, né? 15, 25, 35 graus, você vê que a solubilidade vai aumentando com a temperatura. E aí a questão ela deixa claro aqui, ó. Ela fala que uma das formas, tá, de você purificar, um fármaco é utilizar o processo de recristalização. Aí tem a explicação do que é a recristalização. Você dissolve o material, né, numa certa temperatura e ao você baixar a temperatura ele vai cristalizar e vai precipitar. E você filtra e obtém então esse material purificado. Tá? Eu fiz assim uma suposição. Suponha que você dissolve 0,92 miligramas do soluto em 1 ml a 35 graus Celsius. Como a solubilidade é de 0,92 miligramas por mililitro nessa temperatura, vai dissolver tudo. Aí você resfria isso para 15 graus. A 15 graus a solubilidade cai para 0,30. Como ela cai para 0,30, daquele 0,92 que você colocou, só 0,30 é que vai continuar dissolvido. A diferença, 0,62, vai cristalizar, vai precipitar. Se você filtrar, isso fica preso no papel de filtro e vai ter uma parte que vai passar junto com o líquido, que vai passar com a solução. Portanto, né, fica claro que você a 35 graus dissolve o material, né, e depois você resfria até 15 graus. Faz uma filtração a 15 graus, o que vai acontecer? Você vai obter, né, o material, tá certo? Cristalizado, mas uma parte vai acabar passando pelo filtro. Legal? Então é bom conhecer essa historinha aí, tá certo? Muito bem. Vamos ver então a próxima questão. A próxima questão é uma questão chata de analisar. Ela tem um gráfico, né? E você tem que ler com calma, com atenção. Ela requer apenas a interpretação de gráficos. Eu não diria que é uma questão exatamente de química, e sim de interpretação de gráfico. É muito mais para mim essa questão uma questão de matemática do que uma questão de química. Tá? Ela envolve interpretação dos gráficos que foram apresentados. Então, somente isso. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessa questão. A questão 11. Era assim, ó. Ela falava ali, né, sobre as máscaras e pede para você comparar, né? Falam que foram feita uma comparação entre máscaras N95 e máscaras caseiras, tá? Então as máscaras feitas com os tecidos comuns, como algodão, né, seda, algodão com flanela. E aí, vamos ver aqui comigo, ó, ele diz assim, ó, na faixa, né, de tamanho do novo coronavírus, de 20 a 250, ou seja, pega mais ou menos daqui até mais ou menos aqui assim, ó. Então nessa faixa, é essa parte do gráfico que eu tenho que olhar para as duas. Por isso que eu fiz uma marcação aqui perto do 10 e mais ou menos do 300. Tá? Então o que você tem que perceber? Que máscaras de camada simples e a própria N95, né, a N95 é o quadradinho, sem dúvida ela é mais eficiente que todos os materiais. Porque para qualquer tamanho de partícula, veja que ela geralmente bate todos eles, ela está acima de todos. Tá? A máscara de seda, né, ela tem uma eficiência mais baixa. Né? A de algodão ela é bem parecida com a N95, mas não chega exatamente a superá-la. Tá? Já quando você tem camada dupla e N95, repara que coisa interessante.
A N95 ela mantém a mesma eficiência lá de cima, ó. A N95, esses quadradinhos que estão ali agora foram trocados por esses pontinhos aqui. Só que aí a gente percebe uma coisa curiosa. Algodão e flanela, né, bate praticamente, especialmente a N95 e a máscara que seja feita só de seda, né, dentro da faixa lá do coronavírus. Então você tem aqui, ó, essa parte sempre acima dessas outras duas curvas, né, a curva da seda e a curva, né, da N95. Então as duas são caseiras, mas essa aqui é a mais eficiente. Então quando a gente olha as alternativas, a máscara caseira é sempre maior para partículas abaixo de 300? Vamos ver aqui em cima. Para camada simples, a máscara caseira não é sempre maior. Por quê? Porque a seda, por exemplo, ela é inferior a N95. Então, não posso falar que para qualquer tecido, né, a máscara caseira sempre vai ter uma maior eficiência de filtração. É o mesmo erro que aparece na letra B. Não é para qualquer tecido que a máscara caseira é sempre menor ou maior. Então veja, máscara, né, em camada simples, ela pode ter uma eficiência maior ou uma eficiência menor. Depende do tecido. Como depende do tecido, a letra A e a letra B não podiam ser a resposta. Isso aí é que pode ter eventualmente atrapalhado, é a interpretação, é pura interpretação de texto isso aqui, tá? Já, né, a letra C, a máscara caseira é sempre maior que a N95, desde que você usa camada dupla. É verdade, ó, com camada dupla, a caseira é sempre maior, tá certo? O que está errado na última? Menor que a N95, mesmo que se use uma camada dupla de diferentes tecidos. Não, se eu uso uma camada dupla de diferentes tecidos, ela é maior e não menor, tá? Então, é uma questão praticamente de interpretação de gráfico e leitura de gráfico. Eu não classifico isso como uma questão, né, de química, gente. Para mim é uma questão de matemática e interpretação de texto. Perfeito? Muito bem, vamos ver a próxima. É uma questão interessante, né, que também envolve matemática. Olha só a matemática, a importância da matemática na prova, tá? Inclusive eu apresentei aqui, vou te apresentar uma resolução que tem continhas, mas não havia tanta necessidade das continhas se você conseguisse interpretar a equação que foi fornecida. Fala sobre aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, que é o oxímetro, tá? E quer saber como é que ele funciona. E aí ele conta que está fundamentado nessa reação. Opa, vamos transmitir aqui, ó, essa reação. Então, o aparelhinho que você coloca lá no dedo, tá? Ele fala que está fundamentado nessa reação que aparece aí, tá certo? Vou colocar aqui para cima, fica mais fácil você me ver enquanto eu explico, né? E assim, nessas duas equações matemáticas, o que você tem que perceber aqui é o seguinte: se a pessoa tem baixa oxigenação, não tem isso e tem bastante disso, e não tem oxigênio, que está com a baixa oxigenação. Então tem bastante de HB. Então ele é o fator preponderante. Quando a oxigenação aumenta, a reação vai acontecer no sentido único, tá vendo? Então vai gastar isso aqui e vai formar isso, ou seja, esse cara diminui e esse cara aumenta. De maneira simplificada, a gente pode pensar assim, olha, tá bom, em 660 o fator preponderante é a HB, a hemoglobina. Tá? A hemoglobina, né, a gente chama de desoxihemoglobina, né? A hemoglobina que não está complexada com oxigênio, tá certo? Já a 940, o fator mais importante é a oxihemoglobina. Então o que acontece? Se você, como esse é o fator mais importante, a 660, se você diminui isso, esse fator vai diminuir. Porque esse é o que mais influencia para este comprimento de onda. Tá? Por outro lado, para esse comprimento de onda, quem mais influencia é o HbO2. E como o HbO2 vai aumentar quando você oxigena, esse valor também vai aumentar, porque ele é o fator que mais influencia. Então, aqui o fator que mais influencia diminui, então isso diminui. Aqui o fator que mais influencia aumenta, então isso aumenta. Caso você não se convença com essa explicação, o que eu fiz para vocês? Eu fiz uma continha, eu apresentei a conta para te mostrar que isso é verdade, tá? Então aqui embaixo eu fiz assim, ó. Eu peguei aquelas equações e coloquei antes a deoxihemoglobina, né, desoxihemoglobina maior que a oxihemoglobina e depois o contrário.
e fiz a conta com aquela equação fornecida. Olha os valores que a gente obtém antes e depois. Então repara como o 660 o valor vai diminuir e como o valor de 940 vai aumentar. Tá? Mas não precisava ter feito essa conta. Essa conta era assim, puxa, eu fiquei, né, muito assim inseguro com a questão, aí você tinha que talvez chutar um valor, eu coloquei ali que são valores fictícios, e aí você cravaria a resposta. Mas aí se você analisar essa equação matemática, mais uma vez era uma questão de matemática, você conseguiria chegar na resposta da questão sem, não é, ficar tão preso, né, à matemática. Mais uma vez, matemática, então, validando aí a prova, como eu falei, duas questões aí, ó, aquela do gráfico e essa que envolviam praticamente matemática, tá certo? O Hakuna Matata apareceu aqui na nossa live, bacana, legal, seja bem-vindo. Vamos em frente, tá bom? Então, a próxima questão é a questão 13. Essa era uma questão que eu acho que foi uma das mais tranquilas da prova, né? Eu classifico como mais tranquilas. Ela tem uma equaçãozinha para usar, tá? Então, assim, a equação dos gases, dá para chegar nisso usando a equação de estado, PV igual a nRT. Como as condições de volume, de número de mols e R são constantes, basta você usar a expressão, né, P1 sobre T1, P2 sobre T2, né, ou eu gosto de chamar de PVT Povotó, e você cancela o volume que é constante, ele fala que o volume não vai mudar, né, e aí é só usar os dados, olha, o pneu do carro antes era 29, né, o da frente, e eu tenho que pegar na temperatura. Estava a 10 graus e foi para o ambiente a 30. Só cuidado que tem que ser em Kelvin. Os caras foram super legais, colocaram aqui a fórmula para você não esquecer. Então bastava fazer a continha, né? 29 PSI para 283 Kelvin, para 303 Kelvin, fazia a continha, dava 31 a pressão a 30 graus. Então, a pressão nova a 30 graus é o valor que já está lá, então não precisa recalibrar. A 30, a pressão do traseiro, que estava 31, né? Deixa eu só fazer uma correção aqui, né? Aliás, tem que fazer uma correção depois no gráfico lá. Isso aqui é 31. Opa, aproveitar para corrigir ao vivo aqui com vocês, tá? Isso aqui é 31. E se fizer essa conta, eu fiz a conta, dá isso mesmo, dá 33, né? E ele está dizendo que tem que ser, veja lá, 37. Então você chegou numa pressão nova a 30 Gauss a 33 e tinha que chegar até 37, era para recalibrar até 37 PSI, tá? É uma questão que você precisa fazer a aplicação de fórmulas, precisava aplicar a fórmula aqui para fazer o exercício. Tinha que de fato conhecer a fórmula para conseguir chegar na resposta da questão, tá? Mas uma questão mais de química, que vocês estão mais acostumados a resolver questões assim, tá certo? Uma coisa que devemos dizer é que a Unicamp manteve a história de não cobrar orgânica, radioatividade, né, os conceitos que eles falaram que não iam cobrar, tá certo? O que foi avisado, tenho certeza, por todos os colegas, que isso não ia deixar ser uma prova mais fácil, tá bem? Muito bom. Vamos em frente, então. A próxima questão, estamos quase terminando, é a questão 14, né? Essa, na minha opinião, é uma das questões que o aluno talvez fizesse já de cara na primeira leitura. Gente, você tem que fazer álcool 70. Não adianta misturar álcool absoluto com álcool hidratado ou com álcool combustível. Como as concentrações são todas acima de 90%, você vai ter uma mistura que a concentração continua acima de 90%. Então, misturar esses três não vai diminuir a concentração. Isso eliminava a letra B e a letra C. Não é para misturar combustível com absoluto, nem absoluto com hidratado. Não funciona, não dá certo para cair a concentração. E se você olha para as alternativas, sobra álcool para limpeza hidratado e álcool para limpeza e álcool hidratado. Pode uma conta comigo bem rápida agora. Quando você quer saber quanto que é a concentração, né, se você simplesmente somar as duas concentrações e dividir, né, por 2, você tem a concentração, tá, média da solução. Então, o que acontece? Se eu somo essas duas e divido por 2, a concentração dá 69.
tá certo? Não há por que se preocupar com eventuais contrações de volume aqui, tá? Por quê? Porque ele não avisou que tinha isso no exercício, então não precisava ficar tão preocupado com isso. Misturando concentrações iguais, então, a concentração vai dar menos que 70%. Como não chega em 70%, você vai usar mais do que é mais concentrado e menos do que é menos concentrado, para chegar numa concentração mais perto do mais concentrado, que é 70%. Daí a resposta, né, fica a letra D. Mistura o hidratado com o de limpeza, né, usando mais do de limpeza do que o hidratado para aumentar a concentração. Tá certo? É isso aí. Muito bem. Legal, temos só mais duas, vamos em frente, né? A questão 15, tá? Ela também envolve, mais uma vez, olha, análise de gráfico e matemática, tá certo? É uma questão que cobrou, uma prova que eu diria assim, ó, 3 questões cobravam o aluno ter uma relação entre a matemática e a química. Isso é importante e sinaliza que você tem que trabalhar bem a matemática, tá? A questão, no final das contas, ela falava o seguinte, ela fala, quando tem 50 dias, quem degradou mais. E isso ajudava o aluno, né, nas alternativas. Após 50 dias, a maior degradação foi de PP, EPS, PP ou EPS. Então, a primeira coisa que eu fiz foi assim, ó, eu olhei para o gráfico, marquei 50 dias e vi aqui quanto que degradou de cada um. E sem dúvida o que degradou mais, ó, 40, foi o PPS, tá? Porque os dados estão na mesma unidade. Então isso me faz eliminar imediatamente essa aqui que é PP e essa que é PP, tá? Precisa tomar cuidado porque quando o gráfico é uma reta, as variações elas são constantes, os deltas aqui são constantes. Então a velocidade de degradação não varia apenas nesse, varia nesses outros, tá? Porém, ele não é o gráfico que gasta mais. Então, cuidado com isso, porque para apenas um plástico a velocidade de degradação não aumenta com o tempo. Isso é correto. Mas a maior degradação não é do PP, é do EPS. Então, quem olhou a questão por esse lado, viu primeiro a maior degradação em 50 dias, tá? E depois, né, foi olhar onde tinha variação, onde não tinha, conseguiu chegar, né, na resposta que era a letra B. Tá certo? Muito bem, estamos chegando quase no final e a última questão que a gente tinha para resolver é uma questão clássica de estequiometria. Bem clássica, tá? Ela pode ser um pouco confusa, mas o aluno lendo um pouquinho com atenção percebe que o que se quer é que você monte a equação de combustão, proporção de 1 mol para 2 mols, fazia o balanceamento, já chegava na proporção do combustível com oxigênio que era 1 para 3. Se é 1 para 3, isso elimina, né, as letras A e a letra D, tinha que ser letra B ou C, aí tem uma estequiometria para fazer, né? 46 gramas para 44, fazia essa continha, achava a massa 1798, a diferença entre elas é mais ou menos uns 162, aproximadamente 164. Na minha opinião, essa foi uma das questões mais tradicionais da prova, né? E que deve ter dado um pouco menos de trabalho para os alunos, tá certo? Muito bem, então é isso, pessoal. Consegui aí em cerca, né, de pouco mais, deixa eu ver aqui onde é que está o meu tempo, que eu sei que eu tenho um tempo aqui. Aí, em pouco mais de 25 minutos, né, fazer um comentário rápido da prova para vocês, tá? A Geórgia, né, disse que teve dificuldade nessa questão. Geórgia, desculpa, eu acabei não vendo ali a live. Vou voltar um pouquinho para você, Geórgia. Me fala aí de novo qual que era a questão 12. Legal, vamos voltar na 12 então para atender a Geórgia rapidinho, pessoal. Ó, deixa eu voltar aqui na 12, tá? Vamos ver aqui essa questão 12. Essa questão 12, ela estava falando justamente, né, do tempo, né? Gastou tanto tempo, muita dificuldade para entender. Então, essa questão aqui, na verdade, se você faz como eu fiz, colocando valores nas concentrações, a resolução ela fica até bem imediata, né, Georgia? Porque quando você faz isso, olha, eu coloquei valores fictícios, chamei a HB de 1 e a HB
O2 de 0,1. E substituí os valores na equação. E fiz a continha, vi quanto que dava. Aí eu fiz isso antes para os 2 comprimentos de onda e depois para os 2 comprimentos de onda. Aí você vê que esse valor aumenta e esse valor diminui. Essa é uma maneira de resolver a questão sem você interpretar os fatores que aparecem antes dos números, né, antes das concentrações. Interpretando os fatores, a resolução tende a ser um pouco mais rápida, mas não são todos que conseguem fazer essa interpretação, tá certo? Mas o caminho é mais ou menos, né, era mais ou menos esse, tá bom? A Maria Fernanda, né, fala que chegou agora e achou a questão do oxímetro difícil. Foi essa que eu acabei de comentar então, Maria Fernanda, tá? Então, mais uma vez, né, dois caminhos para resolução, tá? Um caminho era assim, ó, você perceber que por conta desse número, esse fator é o mais importante para isso, e por conta desse número, tá? Esse fatorzinho aqui é o mais importante para esse comprimento de onda. Quando você oxigena, isso diminui e isso aumenta. Como diminui isso e é o fator mais importante, isso vai diminuir. Como aumenta isso e isso é o fator mais importante, esse cara vai aumentar. Por isso que o 660 diminui e o 940 aumenta. E eu vou deixar depois nos comentários, tá, essa resolução. Aqui tem, né, uma resolução matemática para quem tem mais dificuldade de encontrar e entender essa resolução sem ser a resolução matemática, tá bom? Maria Fernanda, legal. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguém aqui que quer que eu faça algum comentário, né? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Alguém mais quer algum outro comentário para que eu resolva? Né? Se não, era para fazer uma live, né, rapidinha, foi a primeira. As próximas eu vou divulgar nos devidos canais, né? E aí eu espero ter uma audiência maior e ver se eu consigo fazer ao mesmo tempo. Eu ia tentar fazer hoje, gente, ao mesmo tempo para o YouTube e para o Face. Só que aí eu descobri que o programinha que era para usar para isso, né, ele não dava essa permissão de fazer simultaneamente nos canais. Aí eu voltei e fiz direto, eu estou fazendo a transmissão direto dentro do próprio YouTube mesmo, tá? Mas é isso, legal? Muito bem, turma. Então, olha, amanhã, deixa eu fazer um convite para vocês. Eu vou postar agora à noite nas redes todas, tá? Vou fazer uma live especial para a prova da FUVEST de domingo. Não perca, tá? Mas eu vou divulgar em todos os canais, vou divulgar no grupo do Telegram, vou divulgar, né, nos grupos que eu participo do Face, vou fazer uma publicação aqui dentro do YouTube também, tá? Vou mandar para a lista de contatos que eu tenho e eu espero, né, todos vocês amanhã nessa live, uma live especial, pré-FUVEST, vou resolver algumas questões, mostrar como dá para encarar a prova, né? E um recado que eu gosto de deixar, que eu acho que é importante para você que está fazendo vestibulares. Gente, bola para frente. Terminou essa prova? Já foi. Agora tem um outro vestibular para enfrentar, então corrija os erros, veja onde é que foi que você teve uma dificuldade ou outra e nós temos um campeonato inteiro pela frente. Tem FUVEST, tem Enem, tem FAMERP, tem vários vestibulares aí que vocês vão enfrentar talvez em janeiro, então bola para frente nas próximas provas, legal? É isso, gente. Então, vejo vocês, né, amanhã na live especial para a prova da FUVEST de domingo, tá certo? Até amanhã, galerinha. Antes de eu ir, tem alguns comentários aqui, antes de eu estar embora, né, apareceram. Eu tenho que me lembrar que o YouTube ele tem um certo lag na hora que a gente faz, né, a transmissão, tá? Vou comentar, vou voltar. Deixa eu só colocar aqui, eu não sei se vai aparecer, espero que apareça rápido aí para você, né? Ele não aparece, ele demora um pouquinho, tem que me acostumar com esse lag. Bom, Lucas, se você estiver aí ainda, né, como que eu classificaria a prova de química de hoje contra nível de dificuldade? De média para difícil, Lucas. Tá? Você viu que na hora que eu fui explicar, as questões que eu disse que eram assim imediatas eram duas. Tá? Aquela questão da estequiometria e aquela das soluções, de fazer ali uma continha de soluções. Para quem está muito bem treinado, talvez 3 questões, aquela questão de gases era um pouquinho mais tranquila, mas as outras demandavam muito raciocínio, muita interpretação, isso traz uma dificuldade um pouquinho maior, tá? Mas como eu falei, bola para frente, né? Vamos ver as próximas provas. Eu te vejo então amanhã nessa live que eu comentei com vocês, tá bom? É isso, gente. Até amanhã, pessoal.
as próximas provas. Eu te vejo então amanhã nessa live que eu comentei com vocês, tá bom? É isso, gente. Até amanhã, pessoal.